vamos começar, né? Então, a gente falou ontem, olha, nós falamos na aula passada, né, sobre cálculo de medicação e tudo mais. Vou falar um pouquinho para vocês em relação à segurança, né, trazer alguns dados para vocês em relação à segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Para completar essa parte daí, amanhã a gente vai fazer alguns exercícios ainda de cálculo, tá? E aí é bastante importante que vocês participem amanhã, porque eu já vou contar como a avaliação formativa da B2, né? Aquelas que seriam atividade em sala. Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Quem tiver amanhã, a gente faz os exercícios, né? Eu passo os exercícios para vocês. E aí, quem não tiver, eu encaminho e me manda até sexta-feira. Tá? Vamos lá, então. Existe, né, um programa, né, que a gente chama de Proqualis, né, que é Aprenderam com os Erros. Foi criado em 2009, produção e divulgação, né, informações sobre qualidade e segurança do paciente. Ele está vinculado à Fiocruz e ao Ministério da Saúde, né? E traz alguns, né? Eu vou começar trazendo alguns dados para vocês, né? Que fala, né? Ele fala que errar é humano, né? Até quando errar é humano, né? Então, construindo um sistema mais seguro aí de saúde, né? Um sistema de saúde mais seguro. Pra vocês terem ideia, os eventos adversos, né, provocam a morte de 44 a 98 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. Né? Então, esse dado, olha, já tem aí mais de 10 anos, né? Então, esse valor aqui pode ter triplicado, né? Em relação a eventos adversos, né? Então, a gente vai entender o que pode ser também um evento adverso, né? Só para definir, evento adverso, então, são incidentes que provocam danos, de alguma forma, no paciente, né? Uma prescrição de medicamento de forma errada, a maneira que foi administrada, a dose que foi administrada e tudo mais, né? Então, tudo isso é um evento adverso. Uma dose que não foi administrada também pode comprometer. Né? Foi feito um estudo em 58 hospitais em 5 países latino-americanos. E a prevalência desses efeitos adversos foi de 10,5%. Né? Então, é considerado algo preocupante. Por quê? Aumenta muito o custo, né? Porque, às vezes, o paciente, por conta do evento, ele acaba tendo que ficar um tempo maior em hospitalização, né? Ou, dependendo de onde foi o evento, né? Às vezes ele foi lá para fazer um procedimento no pronto-socorro. Ficaria, né? Iria tomar a medicação e dali ir embora. Ocorreu o evento adverso por algum motivo, teve que internar, né? Ou ficar mais tempo em observação. Então, tudo isso é leito ocupado, né? E isso gera custos às instituições, tá? Aqui a gente tem, né, um ranking aí, né, em relação aos erros, né? E a gente tem, né, os serviços de saúde, né, de cuidados aí, ainda são, né, a maior porcentagem de erros, né, onde acontece. Né, daí a gente tem aqui, ó, né, serviços de comidas, fábricas de alguma forma, hotéis, aviões, né, telecomunicações, mas ainda existe um maior erro, né, na questão, né, eventos adversos aí no caso, dos serviços de cuidados, né, em geral. 30% dos eventos associados, de eventos adversos associados a óbitos, né, então, além de gerar o evento, ainda leva a pessoa a óbito. De 50% a 60% desses eventos são evitáveis, então isso é o mais
preocupante ainda, né? Então, por algum motivo, eles ocorrem e poderiam ser evitados, né? E como que a gente faz isso, né? Como que a gente calcula isso? Criando barreiras, né? Como que você evita um erro, né? Um evento adverso? Criando barreiras, antecipando, né? Discutindo casos de eventos adversos que aconteceram, para que eles não venham a acontecer novamente. A gente tem aqui, né, em 2008, o custo estimado para o tratamento de danos aos pacientes nos Estados Unidos foi de 17,1 bilhões de dólares. Então, é muita coisa, é muito dinheiro, né? Então, esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para outros fins, né? Apesar de ser uma estratégia bastante polêmica, né, o não ressarcimento aos serviços de saúde, né, dos procedimentos relacionados a eventos evitáveis, vem sendo adotados nos Estados Unidos. O que ele quer dizer com isso, né? Então, um convênio, né? Por exemplo, vamos trazer aqui para a nossa realidade, né? Um convênio para o pessoal que trabalha aí em hospitais particulares, né? De convênio. Um convênio, ocorre um evento adverso, quem deve arcar com o custo é a instituição onde acabou. Então, esse custo não é repassado para o convênio, né? Então, quem vai assumir isso, esses custos relacionados a esse evento adverso, é a instituição e não o convênio. Tá? Vocês entenderam mais ou menos aí né, o que os Estados Unidos acaba fazendo, né? Então ele não é repassado para as instituições. Quando ocorre né, esse repasse desse tempo maior do paciente, por conta do evento adverso, é passado para as instituições. O Brasil, o valor médio Não. pago aos pacientes... Oi? Vai fechar essa janelinha chata com o meu... Não dá para... Eu vou deixar ela aqui no cantinho. Tá bom. Melhorou? Deixa eu perguntar uma coisa. Só atrapalha, né? Pergunte. Quando você fala de evento adverso que não é repassado para o convênio, é o auditor que vê que foi um erro ou ele olha... Isso. Como que assim, imagina, né? Imaginem você trabalhando num hospital. Qual é a média? Vamos imaginar assim, a média de um paciente ficar internado por uma determinada cirurgia, né? Então, ele vai, interna, e aí dá os dias lá, mais ou menos, que ele deveria sair, e o paciente não sai, continua. E aí é feito, né? Os auditores, eles fazem uma investigação, né? E aí percebe-se o porquê que ele ficou, né? Houve, né? Um período maior de internação. Aí ele vai falar, né? É feita a investigação. Aí ele fala, olha, né? Então isso daqui fugiu do padrão, né? E por que fugiu? Aí faz a investigação, olha, então foi um erro do médico, foi um erro da enfermagem, né? Foi a fisioterapia que acabou que lesionou o paciente por algum motivo, né? Imagine um paciente vai para fazer uma cirurgia eletiva, né? E vai tomar banho e cai no banheiro, faz um TCE, vai parar na UTI. Aí o convênio vai falar assim, mas como assim? Ele estava internado, desenvolveu um TCE, o que aconteceu? Um evento adverso. A enfermagem, por algum motivo, descuidou, o paciente acabou caindo. Né? Então, é toda uma investigação. Isso que você falou, Angélica, é o que acontece, é o auditor. Né? Então, todo convênio, ele tem um auditor para investigar esses casos. Né? E eles glosam mesmo. Né? Tudo eles estão glosando. É um horário que você não coloca na medicação, eles vão glosar, né? E o que acontece muitas vezes? Os hospitais, eles têm profissionais que já auditam o prontuário para que barre o erro,
né, se tiver algum erro, eles tentam fazer com que isso não chegue, né, aos convênios. Infelizmente, acaba acontecendo isso. Tá? Então, mas geralmente tem a auditoria das duas partes, tanto quem está encaminhando quanto quem está recebendo aí esses prontuários para pagamento. Certo? Aí gera uma briga, porque, de repente, eles glosaram de acordo com o evento adverso, né? Então. Mas aí é por isso que tem que ficar muito descrito, né? Muito descrito, por isso que tudo a gente precisa anotar, né? Porque senão a gente cria armas contra a gente mesmo. Né? Então é algo que é bem complexo. Né? E hoje, né, essa questão de auditoria de prontuário está acontecendo muito, né? Inclusive até mesmo em relação a comitê de ética, quando, né, envolve aí o profissional, e o profissional é acusado de alguma coisa, de algum erro, né, que leva aí danos maiores ao paciente, vai ver o prontuário, não tem uma vírgula anotada da equipe, né, e aí a coisa, né, muda de figura, né, como que você presta assistência e você não anota, né, então é bem complicado. Aqui ele fala, né, de algumas coisas, né, em relação a erro de medicação. Então, pacientes internados nos Estados Unidos estão sujeitos a um erro de medicação por dia. Então, pelo menos um erro de medicação. E quando a gente fala erro de medicação, pessoal, não são doses, né? Fala assim, o paciente que recebeu um comprimido acabou recebendo 2. São coisas, assim, sutis, né? A dose que foi menor do que estava prescrita, o horário que era para ser administrado, não é? Então, tudo isso entra, né, como esses eventos, como esses erros, né? Então, quando falarem para vocês em evento adversos, em erro, não se atentem só a doses hiperestimadas, né? Que o paciente estava, como eu falei, estava prescrito um comprimido, acabou recebendo 2, estava prescrito 10 miligramas, acabou recebendo 100 miligramas. Não, são coisas sutis, né? Era um antibiótico, que era para ser feito de 6 em 6 horas, era para ser feito a 1 hora ou às 14 horas, o paciente vai receber só às 16, né? Então, tudo isso entra como evento adverso, como erro de medicação, tá? No mínimo, 400 mil eventos adversos são evitáveis por ano, tá? Estima-se que os erros com medicação provoquem mais de 7 mil mortes por ano nos Estados Unidos. Então, 7 mil pessoas morrem por conta desses eventos, desses erros relacionados à medicação. A medicação ela é um processo complexo que envolve várias etapas, né? Então, quando a gente fala em medicação, processo, então, entendam a medicação como um processo, né? Que não envolve só a enfermagem, né? E sim outros profissionais. Então, a gente pode ter erros de prescrição, erros de dispensação, erros de administração e erros de monitoramento das reações, tá? Então, a gente tem vários profissionais envolvidos nesse processo, né? Quando a gente fala assim, erro de medicação, as pessoas já pensam que enfermeiro, né? Técnico de enfermagem, equipe de enfermagem. Não, o erro ele pode estar relacionado a todos os profissionais envolvidos no processo, né? E isso envolve médico, envolve farmacêutico, auxiliar de farmácia, enfermeiro, técnico de enfermagem e assim por diante, tá? Então, a gente sempre tem que ver isso, não achar que é só a equipe de enfermagem que erra, pode estar relacionado aí a todas, né? Porque a medicação ela é um processo. E aí tem alguns dados aqui, ó, que é da American Society, que fala, né? Então, 39% dos erros estão no ato da prescrição, né? Então, o médico, de alguma forma, ele prescreve aquele medicamento errado, né? Ou medicamento que pode causar interação, ou dose errada, ou o medicamento não é o correto para o paciente, e assim por diante. 12% na transcrição do pedido médico.
né? Então, quem vai transcrever, por algum motivo, acaba fazendo essa transcrição errada, né? A dose que não foi colocada correta e assim por diante. 11% na dispensação, né? E 38% na administração dos medicamentos, né? Apesar, como eu falei para você, de envolver várias pessoas, né? Várias equipes diferentes, infelizmente ainda as pontas, né? Então, quem inicia e quem termina são as que mais, né, estão predispostas aí ao erro. Sempre sobra para imagem, né? Infelizmente são as pontas, né? Ó. O início e o final, né? O meio aqui tá mais ou menos, né? Mas o início e o final do processo ainda são, ainda, né, está bastante, né, envolvido aí nesse processo, né, na questão do erro. Vamos lá. Aqui a gente tem, né, nos Estados Unidos, então 321 relatórios de erros de medicação, 72,5% o erro na prescrição, 14,6% erro na administração, 6,6% erros de dispensação e 6,3% erro de transcrição. Tá? Então, isso daqui foi um estudo que foi feito em um hospital universitário nos Estados Unidos. Aqui fala até, né, um outro estudo de 1.010 erros de medicação notificados, então 30% na prescrição, 24% erro na dispensação, 41% na administração, né? Então ainda a prescrição e a administração ainda, né, detém as pontas, né, como eu falo, tanto o início quanto o final do processo. Aqui no Brasil, a gente tem alguns dados também, 7.174 medicamentos potencialmente perigosos, né, identificados em 4.026 prescrições, né, 466 pacientes. O erro, né, de 44,5% na média, então 3,3 erros por prescrição, né? Então, e o que estava nessa prescrição? Então, o erro na concentração do medicamento, omissão de forma terapêutica e via de administração, coloca lá e esquece de colocar via de administração, prescrição pouco legível e taxa de infusão duvidosa. Tá? Então, esses foram os erros aqui dessa avaliação, né? Aí aqui alguns dados, né? Então, auxiliar suspeita de trocar soro por vaselina dá detalhes do atendimento. Eu não sei se vocês lembram dessa reportagem. Eu já comentei dela para vocês. Ela alegou que os frascos, né, de vaselina e da solução fisiológica eram parecidos e estavam armazenados no mesmo local, né? Então, isso é algo que a gente pode evitar, né? Como que a gente evita? Primeiro que você não mistura, né, duas soluções parecidas. Segundo, que você tem que diferenciar, principalmente quando uma é perigosa. Uma coisa é você administrar uma solução fisiológica no paciente, né, de forma errada, um volume, né? Se estava prescrito 100 ml, você administra 200, né? Outra coisa é você administrar a vaselina, né, que em pouca quantidade pode trazer danos, né, irreversíveis para o paciente. E aqui tem um outro, né? Polícia indicia auxiliar de enfermagem suspeita de injetar leite na veia de bebê. Aquela velha história de sonda nasogástrica, né, e via de sonda nasogástrica e via de endovenoso, tá? Aí parece que está longe, né, mas pode acontecer. Aqui outro, né, indiciado por homicídio doloso, médica que deu dipirona a paciente alérgica. Tá bonito, né, foi no Mato Grosso do Sul, tá? Então, se vocês depois quiserem ler na íntegra as reportagens, né, então... Outro. Polícia indicia 2 médicos e mais 3 por mortes por erro na quimioterapia. Olha lá, Angélica.
Então, não tinham, né, ou fizeram de uma forma incorreta e acabaram trazendo danos ao paciente. Tá? Principais fatores envolvidos. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Eu li essa reportagem, é uma medicação, ela trocou o metrotexato por uma medicação que chama fluoracil. O metrotexato é bem explica pra gente. Quimioterápico. A concentração é bem alta, só que ele é pequeno. Tá. Quando acho que é tipo 2 ml o frasco. E o Fil, que a gente chama ele, o fluoracil, ele é uma dose, tipo assim, 500 miligramas em 50 ml. A inverter, entendeu? Então, ela fez uma dose cavalar de metrotexato, que é pouquinho, né? Meu Deus. Né? Já pensou? E o pior é que não foi uma, foi 2. Não, 3 mortes, porque o farmacêutico preparou para 3 pacientes no mesmo dia. Uhum. E aí, o que aconteceu? Depois que morreu, porque daí o paciente já está debilitado, né? Depois que foi o erro. Só que daí já tinha morrido, né? Uhum. Ai, meu Deus, não. E acontece, né? Infelizmente acontece. Pois é. Então vamos lá. Os principais fatores envolvidos nos erros de medicação. Então, excesso de trabalho, né? Quem nunca, né, trabalhou em 2, 3 empregos ou trabalha semana de prova e tudo mais, né? Então, excesso de trabalho pode acontecer. Falta de atenção durante o processo, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala, rotina, né? Eu faço isso todo dia, faço de olho fechado. Não, a gente tem que prestar atenção, né? Se a gente não tiver atenção, a gente vai ter problema. Falhas na comunicação, né? Então, comunicação do médico com o profissional, do profissional com o médico, do profissional com, né, do técnico com o enfermeiro, do farmacêutico com o enfermeiro e assim por diante, né? Às vezes muda, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês. A gente estava, né, lá na clínica que eu trabalho, a gente estava com ampolas de gentamicina, que é um antibiótico, né, aminoglicosídeo, de 40, era de 60 miligramas, né? Acho que era 60 miligramas por ml, então tinha 2 ml, né? Então, no total, a gente tinha 120 miligramas na ampola. E aí mudou, né? Não foi passado né? Que mudou, que não tinha mais, não achava mais de 60 miligramas. E aí o que aconteceu, né? A equipe teve um dia lá que foi o técnico pegou, né? A ampola, ele vinha fazendo no paciente que estava com o esquema, ele pegou, aspirou e fez, né? Depois disso foi ver que tinha mudado, né? Então ele fez, mudou para 40 miligramas por ml, né? Então a ampola de 80 miligramas, a ampola inteira. E aí acabou que o paciente recebeu naquele dia uma subdose, né? Por quê? Na hora da dispensação, quem dispensou não avisou, ele pediu uma ampola de gentamicina, o auxiliar de farmácia deu uma ampola, né? Ninguém conferiu a prescrição, porque estava sendo feito dessa forma. Aí depois a farmacêutica viu, né, falou assim, mas aqui tinha que ter dispensado 2, né, porque a dose do paciente, eu não lembro agora quanto que era, mas assim, tinha que, na atual conjuntura, tinha que dispensar 2 ampolas, né, daí viu, né, foi visto o erro que o paciente recebeu uma dose menor do que estava prescrito. Né? Então isso é falha de comunicação. Oi. Então, lá na clínica, tudo bem que nós somos pequenos, né? Mas a gente tem uma rotina assim,
de quando muda alguma dosagem, do fabricante, né? Tem um exemplo simples. A gente está usando ondazetrona, a gente sempre usou de 8 miligramas, agora ele está vindo de 4. Isso. Só que a embalagem é a mesma, do mesmo tamanho. Uhum. Então, quando muda algum tipo de medicamento de dosagem de fabricante, é comunicado todo mundo. Isso, então. Mas aí o que aconteceu? Até então nunca tinha acontecido. E ninguém nunca pensou que isso poderia acontecer. Hoje já é feito dessa forma. Mudou alguma coisa, disparado o e-mail para todo mundo, né? Todo mundo que é envolvido no processo. Do momento que saiu o primeiro da farmácia, todo mundo já sabe que ele mudou a dosagem. Isso mesmo. Tem alguns antigos, né? Mas aí você se obriga a conferir, né? E daí outra coisa. Então, só é liberado a medicação mediante a conferência da prescrição, né? Então, no caso, o técnico e o auxiliar de farmácia conferem juntos, né? É que sim, a gente fala, mas é que na hora da correria, você olha o mesmo frasco, Isso mesmo. é fácil de você fazer olhar a dose, Não, porque o frasco é idêntico. É idêntico, é isso mesmo, né? Muda a concentração, a volumetria é a mesma, né? Muda a concentração que está lá dentro, né? E então, a partir disso, foi criado essa barreira. Mas é o que acontece, né? Infelizmente, a gente precisa ter criar o hábito de prever, né? Então, sentar e falar assim, o que pode acontecer em tal situação? Aí a gente descrever, né? Todo mundo que é envolvido, né? A farmacêutica vai falar, olha, pode acontecer isso, 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 isso. O enfermeiro, pode acontecer isso, isso, isso. O técnico de enfermagem, isso, isso, isso. E aí criar-se barreiras para esses erros, né? Então, a gente tem que se antecipar, né? Outra coisa, né, falta de informação sobre o paciente, né? Então, aquele caso, a médica que administrou dipirona para paciente alérgica. Será que ela perguntou para paciente, né? E aquela coisa também, às vezes você pergunta, o paciente está tão em alfa que ele vai falar assim, não, né? Por quê? Você pergunta se ele é alérgico a dipirona, né? Mas ele só compra Novalgina, né? Então o paciente não sabe. O paciente não sabe, né? Se ele essa questão, se você pergunta, você é alérgico a Novalgina? Ele vai falar, eu sou, né? Porque ele tomou uma vez Novalgina e apresentou sintomas. Ele não sabe que a Novalgina é dipirona, né? Então, esse é o problema também, né? Mas às vezes a gente não sabe também, né? Então. Essa questão da informação é bem complicada. Dificuldade de acesso à informação sobre o medicamento, né? Hoje isso não é tão, né, difícil. Hoje qualquer celular, né, a gente abre o Google e você tem todas as informações, né? É muito fácil, né? Eu lembro na minha época de curso de técnico de enfermagem, a gente fazia bulário, né? Então a gente catava bulas, né? E tinha lá uma pasta e os professores pediam para a gente estudar. Hoje não existe mais isso, né? Hoje, depois veio a questão do DEF, né? Aí hoje qualquer, né, pessoa tem um celular na mão, ela põe lá no Google e ele dá todas as informações, né? Então, dificuldade de acesso à informação, né, é algo que melhorou bastante, né? Fatores ambientais, né? Então, em relação ao ambiente, né, onde o paciente está internado, às vezes a iluminação é precária, né? Às vezes o ambiente é barulhento, né, e atrapalha o pessoal a preparar a medicação, né? Não tem local apropriado para isso e assim por diante. Em alguns hospitais, né, a pessoa que está preparando a medicação
geralmente ela tem eles hoje, né, alguns hospitais, principalmente hospitais de pontas, eles identificam o profissional. Então, quem tiver sinalizado que está preparando, né, preparando medicação, ele não pode ser interrompido. É porque existe um estudo também. Cada vez que você interrompe... Que tudo isso! Hã? Que tudo isso! Existe hospitais que fazem isso. O profissional que está preparando medicação, ele tem uma sinalização que ninguém pode perguntar nada para ele. Né? Se eu não me engano, o Albert Einstein funciona assim e o Sírio-Libanês já tem essa sinalização. Porque existe um estudo também, Angélica, que fala que cada vez que você é interrompido no momento do preparo ou administração de medicação, aumenta em 11,56% as chances de você errar. Cada interrupção. Você está preparando o telefone, toca a campainha, o chefe chama, misericórdia, Senhor. É isso mesmo. Né? Então, cada interrupção aumenta 11, né? Então, imagine se você é interrompido 3 vezes, já são mais de 30% aí de chances de errar. Nossa, então, que maravilha! Isso é uma ideia, né? Vocês podem levar para a realidade de vocês, né? E como que é essa identificação? Sei lá, uma parte do posto de enfermagem onde, né, colocar uma placa, né, não incomode, né, colocar uma faixa vermelha no colaborador. Aí depende da criatividade de cada pessoa, né? Nossa, pode ser uma ideia para vocês levarem aí para a realidade aí de vocês, né? Quem sabe um dia. Nem fale. Né? Vocês como enfermeiros, olha, tá vendo? Já inova. Então. Fatores individuais, aí de cada um, né? Porque assim, por mais que a gente não queira, infelizmente, né, os fatores pessoais, individuais aí, eles afetam, né? Às vezes você sai de casa deixando o filho doente, né, com outra pessoa, e aí você vai trabalhar e fica pensando, né, ou alguém da família doente. Hoje em dia, né, hoje a gente tem essa questão da pandemia, né? A gente sai de casa e vai falar, nossa, como que vai ser hoje, né? Como que vai ser meu dia? Será que vai ter muita gente, né, doente? Será que eu vou encontrar, né? Será que eu vou ficar, né, ileso a isso? Né? Então, tudo isso influencia, né, que são fatores que podem influenciar. Vamos lá, continuando. Segurança, então, do paciente no mundo e no Brasil. Então, em 2004, a OMS lança a Aliança Mundial de Segurança do Paciente. Em 2013, a portaria do Ministério da Saúde, número 529, de 1º de abril de 2013, institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Em 2013 ainda, a RDC da Anvisa, número 36, de 25 de julho de 2013, institui ações para a segurança do paciente em serviço de saúde. Né? Então, criou-se os núcleos de segurança do paciente nos serviços de saúde. Eu acredito que aonde vocês trabalham, existam esses núcleos. Vocês percebem isso? Fazem parte? Vera, Angélica, quem mais que trabalha na área que está aqui na aula hoje? Tem sim. A Silvia, que está super, né? Tem, né? Tem. Então, lá também, onde eu trabalho, a gente tem o núcleo de segurança, né? E a gente trabalha de forma conjunta, né? Colocando, inclusive, o técnico para participar das reuniões e tudo mais, tá? E aí a gente entra na questão do gerenciamento de risco. Como que nós vamos gerenciar esses riscos, né? Então, ela tem que ser proativa, né? Então, sempre tem que buscar aí antecipar esses eventos adversos, e reativa. Aconteceu alguma coisa, o que nós vamos fazer para mudar, né? E aí entra a questão, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa questão do queijo suíço.
né, da barreira do queijo suíço. O queijo suíço, pessoal, é aquele queijo que, né, a gente sempre vê em desenho, né, animado, que é cheio de buraquinhos, né? Entendam que cada fatia é como se fosse uma barreira, né? No caso aí, no processo, né? Imaginem aí o processo de medicação. Então, quando a gente tem o alinhamento desses furos, né? No caso aí do queijo, a gente tem o acidente, né? Então, ó, o alinhamento desses buracos, eles podem causar o acidente. Então, a gente tem que lutar para que esses buracos nunca se alinhem, né? Que a hora que passa, ele seja barrado aqui. Passou nesse, seja barrado. Então, quanto mais barreiras nós colocarmos, melhor vai ser, né? Para que não haja esse alinhamento, né, dos furos aí, dos buracos, para que ocorra o erro, né? Então, a revisão do processo, né, a questão da proatividade é sempre revisão de processo. Tá? Uma coisa é aquilo que a gente fala, quem errou? Né? Senão vira aquelas caças bruxas. Ah, não, porque fulano me passou que era isso. Ah, não, mas fulano, sabe? Não, tá todo mundo envolvido. Normalmente, quando acontece um erro, é em cascata, né? Começa e vai até o final. Geralmente, né, antes da gente punir alguém, a gente tem que rever o processo. Fala assim, será que o processo ele está correto? Existem barreiras que evitem essa pessoa a errar? Agora, se existe o processo bem descrito, bem detalhado, né, prevendo esses erros e tendo essas barreiras, e mesmo assim a pessoa descumpre, né, burla uma dessas barreiras, aí sim, né, você chama a pessoa e fala assim, olha, aqui você não fez a sua parte, né? Então isso é muito importante, né? Não sair de imediato culpando, né? Eu falo, gente, a gente tem que parar com essa visão, né, que a gente tem de caça às bruxas, né? É muito ruim isso, né? Porque você acaba, às vezes a pessoa, né, não tinha nenhuma barreira e ela acabou, né? Igual aquela moça lá da reportagem que a gente viu. Ela pegou lá, tudo bem, ela deveria ter lido, mas quem foi que colocou junto, né, os frascos lá, que eram parecidos? Por que quem dispensou não identificou de uma outra forma, já que os rótulos eram parecidos? Como quem comprou não percebeu que o rótulo era muito parecido com o outro? Né? Então, é tudo isso. Ela errou? Ela errou. Infelizmente, ela foi a ponta lá do processo. Mas os outros também são envolvidos, né? A gente tem que dar uma parcela de culpa para quem expôs essa pessoa a esse risco, né? Então, a gente tem que parar com isso, essa mentalidade de caça às bruxas, né? Então, aconteceu um evento, revê o processo, faz revisão do processo, e aí vê se realmente existia um culpado ou o processo não estava bem detalhado, bem descrito. Tá? Então, ó, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, o modelo do queijo suíço. Então, ó, o paciente necessita da medicação. Aí, o médico prescreve a dose errada. Uma barreira já foi, né? Já passou. A farmácia não verifica o erro da prescrição. A enfermeira, ao aprazar, não observou a dose exagerada. Olha quantos processos, né? A administração da dose pela equipe de enfermagem sem questionar a dose habitual, né? Então, aí por último a gente tem o erro, né? Que é fatal. Resultado, quando os buracos se alinham, o paciente recebe a dose excessiva e pode levar à morte. Tá? Então esse modelo, né, do queijo suíço, ele é bem legal, que mostra, né, o alinhamento dos buracos. Se em algum momento aqui, né, o médico prescreveu errado, quem faz a revisão da prescrição lá na farmácia fala assim, opa, peraí, já, pum, né, bloqueia aqui. Né? Então, os outros buracos não são alinhados. Tá? Então, a gente tem que prestar muito
em relação a isso, né? Porque, ó, pensa, imagine a pessoa que está aqui na ponta, né? Todo mundo aqui errou e daí só ela que leva? Não, ele tem que dar as parcelas de culpa para todo mundo. Ô, Renato, Sim. deixa eu fazer uma pergunta que é a título de curiosidade mesmo. Pode perguntar. Quando acontece um erro assim, ó, por exemplo, o paciente tem lá, né, amiodarona prescrita. A gente sabe que o amiodarona é um antiarrítmico, certo? E Porém, a gente administra sem verificar os sinais vitais do paciente. Esse paciente não está legal, ele está bradicárdico, e mesmo assim a gente faz. E acaba dando algum pepino com o paciente. Aonde que está o erro? Da enfermagem que administrou por estar prescrito? Ou do médico que não colocou, verificar antes da administração? Então, você falou uma coisa, você sabe que a medicação é um antiarrítmico, né? Você mesmo verbalizou isso para mim. Isso. Então, isso já é um dado bastante importante. Então, você sabe para que você está administrando aquela medicação, né? Então, Vera, isso tem muito a ver com aquele negócio. Eu só vou administrar aquilo que eu sei para que ele serve. Entendeu? Entendi. Então, se você administrar realmente, por mais que o médico não tenha colocado que precisaria ver os sinais vitais, né, verificar a frequência cardíaca do paciente, e você administrou, você está assumindo esse risco. Né, porque você sabe, você verbalizou para mim, é um antiarrítmico, então eu tenho que ver a frequência do paciente, porque ele pode estar tomando a medicação, né, de horário, e essa medicação pode já estar fazendo um efeito exacerbado nele. E aí ele pode apresentar, né? Então, é aquele negócio, na dúvida, a gente nunca administra. Então, mas aí quando você verbaliza que você está nessa dúvida e você fala pro enfermeiro, no caso, e o enfermeiro, no caso, a gente vai ser o enfermeiro, né? Vai estar dizendo uma situação como técnica. E mesmo assim ele fala, não, já é um paciente cardíaco, segue prescrição. Aí você segue, se der algum pepino, o enfermeiro responde junto? Responde junto. Por quê? Porque o que você vai... O que você faria, no caso, acredito, você colocaria lá, que você foi, no momento de administrar, o paciente estava bradicárdico, né? Mas mesmo assim, foi orientado, né, a administrar. Mas geralmente isso não acontece, né? Não acontece. Acontece? Não acontece. Acontece assim, com, tipo, Lasix, né, o furosemida, um losartana, um captopril, mas com medicações assim de tarja vermelha. Olha, é aquilo que eu falei para vocês, os erros são mais comuns do que a gente imagina, né? Sim. Você falou aí do Lasix, né? O que tem de paciente anúrico que vem prescrição de Lasix? Muito, né? Muito! Entendeu? O paciente está recebendo uma dose, né? É complicado, né? Isso é um efeito adverso. Ele está recebendo uma dose de medicamento que não vai fazer efeito nenhum para ele. Qual que é o efeito terapêutico? Nenhum, né? Nenhum. Tá? Aí no caso, você consulta o médico, Renato? Oi? Você confirma isso com o médico quando vem com a... Você pode confirmar. Não, mas aí, se ele falar que é para fazer, aí você sabe que não vai adiantar? Conforme a orientação do médico? Você pode se recusar a fazer. Mas eu não posso colocar com o médico... Aí é aquela coisa, né? Você sabe que o negócio não vai trazer não vai trazer nenhum benefício para o paciente. Se você administrar, você pode estar sendo conivente. É foda, né? Você bate de frente com... Você arrumou uma encrenca com nada. É isso mesmo.
Mas assim, até então, as legislações, nesse caso, elas te dão respaldo, né? Te dão respaldo. Mas o que acontece é que muita gente acaba fazendo por medo de represália na empresa, ou por conta de, né, para não criar atrito com o profissional e assim por diante, né? É bem complicado. É uma discussão aí que já leva para o âmbito da ética, né? É É, algo que difícil. é bem difícil, não, muito difícil, né? Muito difícil. Né? E aí ele faz alguns questionamentos, né? Por que as falhas acontecem? Né? Errar realmente é humano, né? O que a gente tem que lembrar é que a gente, né, todo mundo, né, da área da saúde faz atividades de alta complexidade, né? A gente trabalha em ambientes potencialmente fatais, né? Nós nos desafiamos, né? E a assistência à saúde é vista como arte, não como ciência. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Parar de ter essa visão, é dom, eu gosto de cuidar, eu vou lá. Não, é uma ciência, né? Então, tudo que for realizado, tudo que né, tem que ser realizado, ele deve ser com embasamento científico, né? Não que eu acho, porque eu gosto, porque, né? Eu acho lindo. Não, tem que ser baseamento científico, né? Até a gente vê aqueles memes, né? A enfermagem por amor, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim, não é só pelo amor, né? Tem tudo outras coisas envolvidas, né? Então é bem interessante. Vamos lá. Aqui algumas fotinhas. O gerenciamento de risco de medicamentos. Então, revisando o processo de trabalho, como eu falei para vocês, prescrição, dispensação, preparo e administração. Né? Prescrição médica. O ideal é que sejam prescrições legíveis, né? Completas, com o nome do paciente, a data que foi feita a prescrição, medicamento, né? A dose, a forma farmacêutica, instruções de uso correto e o CRM do prescritor. Tá? O prescritor deve considerar idade, peso, alergias e outras, né, drogas que o paciente faz uso, né, para evitar aquela questão da interação. Atentar-se a nomes genéricos, né, evitar abreviaturas, né, evitar decimais, né, 0,5 gramas, descrever, né, 500 miligramas. Tá, então, algumas dicas aí que a gente tem, que eu falo para vocês, né? Expressar peso, volume e unidades, enfatizar diferença, né? Dobutamina, né? Dopamina, dobutamina. Então, reparem, né? Alguns hospitais, eles já utilizam essa nomenclatura, né? Nomes parecidos, eles aumentam as primeiras letras para chamar a atenção do profissional. Evitar prescrição verbal, né? Então, faz tal coisa. Daí o paciente tem um piripaque lá, eu não falei, não foi eu que falei, não. Aí fica aquele dito pelo não dito, né? É bem complicado. Avaliar a possibilidade de prescrição eletrônica, hoje eu acredito que a maioria dos locais já utilizem isso. Proporcionar informações sobre o tratamento aos pacientes. Sabe aquela coisa? Né, ir lá explicar para o paciente por que você está prescrevendo, por que da dose e assim por diante. Né? Então, o médico ele precisa participar disso, não só, né, canetear lá e entregar na mão da enfermagem e a gente pôr a cara a tapa lá, né? Em relação à dispensação, né, então armazenar em locais diferentes medicamentos que possam causar erros, né, ou que sejam parecidos, ser de forma organizada, né? Então, armazenamento de forma organizada, a conferência de estoques periódicas, principalmente em relação à validade, né, das medicações, manter prescrição junto ao processo, então vai dispensar a medicação, então olhar na prescrição do paciente se é isso mesmo que ele vai receber. Rótulos, né, com lembretes, né, então cloreto de potássio, colocar lá uma tarja vermelha, alguma coisa que
chame a atenção de quem for pegar a medicação na mão. Avaliar a informatização na conferência final, né? Hoje existe aí a questão do código de barras e tudo mais, né? Então, se de repente você está lá administrando, você bipa o código de barra, a medicação não está prescrita para o paciente, ele vai mostrar para você que aquela medicação não faz parte da prescrição do paciente. E aí, prepare a administração, né? A última barreira aí de prevenção. Principais erros dessa etapa. Medicamento incorretamente formulado, então reconstituição ou diluição incorreta. Associação de medicações incompatíveis, então misturar 2 ou 3 medicações de forma errada. Armazenamento inadequado, né? Falha na técnica asséptica, né? Então erro de preparo e administração também está relacionado em relação à asepsia, né, do preparo e administração da medicação. Identificação incorreta, né, colocar o nome do paciente abreviado e tudo mais. Escolha inapropriada de dispositivos de infusão, né, então, né, aquele caso lá da moça que injetou leite no acesso do bebezinho, né, então, estar atento a isso. Via diferente da prescrita, tá? A gente estava tendo muito problema lá na clínica, porque lá a gente usa muito a eritropoetina, né? Que é o hormônio sintético dos pacientes, para evitar anemia. E aí, teve uma época que pacientes que recebiam 10.000 unidades, né? A ampola de 10.000 unidades estava em falta. Aí a gente tinha que juntar, né, 2 ampolas de 4.000 e uma de 2.000 para dar os 10.000. Só que o que acontece? O volume para fazer subcutâneo, nesse caso, ultrapassava, né, o ideal para você fazer em via subcutânea. Aí o médico falou, faz EV. Tá bom, faz EV. O que aconteceu? O técnico marcava que estava fazendo EV e na prescrição estava subcutâneo, né? Evento adverso, né? Como que você faz uma medicação EV e estava prescrito subcutâneo, né? Aí tivemos que utilizar... A rotina não vem pronta? Ela já não vem preenchida a seringa, Renato? Não, ela vem hoje em dia, a que vem do estado, ela vem numa ampolinha. Ah, é que a nossa vem pronta. Vocês são chiques, vocês é o Eprex, não é? Eprex. O nosso não, o nosso vem com a etiquetinha do Ministério da Saúde. Ah, é que o nosso vem pronto, daí é só aplicar. O nosso vem do Ministério da Saúde, compra da Índia. Então. E aí deu esse chabu lá, né? Daí a gente teve que revisar prescrição por prescrição para ver. Aí os médicos mudarem. Eles adoram, né? Adoram. Vai dar trabalho para eles. Adoram. Mas enfim, tivemos que mudar. Local errado, né? De administração. E velocidade de infusão incorreta. Esses dias aconteceu lá, um paciente estava recebendo transfusão, né? Ele tem problema. De repente, o paciente começou a passar mal. Quando eu fui ver, estava gotejando a 1.000 por hora, né? O sangue. Eu falei, não. É isso, né? O paciente teve. Não foi uma reação à transfusão, mas sim, né, em reação à velocidade de infusão da transfusão sanguínea. Então, são coisas pequenas, né, mas que podem causar grandes danos aí ao paciente. Normas padronizadas, então, os 9 setos, adotar dupla checagem, né, então, a hora que eu pego, confiro com quem dispensou, antes de preparar, confiro novamente, né, e assim por diante. Local adequado para preparo, então, sem fatores de distração, armazenar adequadamente, rotular adequadamente, realizar o preparo imediatamente antes da infusão. Nada de preparar, né,
Antibiótico é daqui 2 horas. Vou adiantar, estou com um tempinho agora, vou adiantar, vou deixar tudo preparado. Não. Algumas medicações podem perder a ação se ficar muito tempo fora da embalagem, né? Disponibilizar aos profissionais informações farmacológicas, né? Então, treinamentos rotineiramente, né? Uma medicação nova, né? Chama, olha, pessoal, essa medicação é nova, a gente vai começar a fazer uso, né? E tudo mais. Passar, né? Os problemas que podem acontecer. Ter habilidade na mensuração de cálculos, né? Então, é muito importante essa questão de cálculos de medicamento. Com certeza, uma hora ou outra a gente vai utilizar. Padronizar bombas de infusão. Sabe aquela coisa de hospital público? Compra uma bomba, né? E daí precisa comprar mais. Abre licitação. Tá mais barato do outro fornecedor. Compra. Aí fica com 10 bombas diferentes no setor, né? Por conta disso. Daí cada uma é um jeito, cada uma usa um equipo diferente, né? Então, isso pode causar grandes problemas e eventos adversos. Levar a medicação em bandejas, evitando misturar drogas de diferentes pacientes. Também bem complicado. Né? Organizar ali no momento. Fazer a identificação positiva do paciente. O que é a identificação positiva? Nunca, o ideal é que a gente pergunte o nome para ele, né? O senhor pode confirmar o seu nome? Ele vai falar o nome completo dele e a gente lê na identificação, né? Nunca a gente falar o nome. O senhor é fulano de tal? Dependendo do alfa que ele tiver, ele vai confirmar, né? Para você. Se ele tiver em alfa, ele vai falar, sou eu, e daí não era, né? O nome dele é Severino, ele confirmou que era João. Então, o ideal fazer a identificação positiva é isso, né? Pedir para o paciente falar o nome dele completo, né? Porque daí é muito difícil a pessoa errar o próprio nome, né? Então, isso é uma identificação. A gente usa bastante isso, né? Por quê? Lá na hemodiálise, os pacientes têm os kits, né, que a gente utiliza lá, o dialisador, linha não, porque as linhas, né, de sangue, a gente não faz mais a reutilização. Então, é só o dialisador mesmo. E cada um tem o seu, identificado com o nome, data de nascimento e tudo mais. E ocorre, né, de trocar o dialisador de um paciente para o outro. Por mais que eles passem por um processo lá de desinfecção, de alto nível e tudo mais, não é legal o seu sangue passar no dialisador que já foi usado por outra pessoa, né? E aí o que acontece? Para a gente evitar ao máximo esse problema, né, esse evento adverso, hoje, cada um que for ligar, seja o técnico de enfermagem, seja o enfermeiro que for, instalar a diálise no paciente, você tem que perguntar o nome, né? A gente fala, senhor, confirma o seu nome para mim? Aí ele vai falar e a gente confere com o que está escrito na etiqueta do dialisador dele, né? Antes de iniciar o processo. E ele confirmando, os dados batendo, a gente inicia sem problema, né? Então, essa é o tipo de identificação do paciente. Não a gente falar para ele confirmar. Porque senão ele pode estar lá em alfa e ele vai falar, é isso mesmo, né? Realizar o registro de enfermagem imediatamente após a administração do medicamento, tá? Avaliação externa, então, a gente tem hoje, né, a acreditação hospitalar e a inspeção sanitária, né? Então, a vigilância sanitária sempre está lá batendo na porta, né, das instituições, né, para ver se está tudo correto. E a acreditação hospitalar, geralmente, ela é contratada, né, pelas instituições, e eles vão analisar para ver se os processos estão sendo feitos de forma correta, né? E no caso do hospital, há
a segurança do paciente é sempre que está em primeiro lugar, né? Qualquer processo que traga algum risco, né, de erro, geralmente eles apontam aí e a instituição tem que readequar, tá? Metas e campanhas, né, internacionais, né, e também existem, a gente tem as acreditações nacionais, as acreditações internacionais, né, e existem aí alguns programas que visam isso, né, a segurança do paciente. Eu coloquei um aqui para vocês, né, do Ministério da Saúde, que fala, né, segurança do paciente. Então, primeiro, identificar corretamente o paciente, em segundo lugar, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, né? 3, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. 4, assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Higienizar as mãos para evitar infecções. Reduzir os riscos de queda e úlcera por pressão. Tá? Então, essas são as 6 metas aí de segurança do paciente. Tá? Aí a gente tem aqui as 10 perguntas-chave para melhorar a segurança do paciente no serviço de saúde. Né? Então, ele fala que tire suas dúvidas com o seu médico e outro profissional de saúde. Faça as perguntas certas. Qual é o nome do problema que eu tenho? Né? Qual é o meu diagnóstico? Isso é o paciente perguntando para os profissionais. Quais são as minhas opções de tratamento? Então, o paciente tem que participar, né? Não é só chegar lá, ele não é um ser passivo no seu tratamento, né? Então, ele tem que ser ativo. Então, e a gente precisa trazer esse paciente para o tratamento dele. Quais são as minhas chances de cura, né, com determinado tratamento? Como é realizado o exame ou procedimento? Né? Então, explicar para ele, né? Vai doer? Vai doer, né? Porque você fala assim, não dói nada. Daí o paciente tem um limiar de dor baixo, depois ele sai, né? Você termina o procedimento e ele está esmagando a sua cabeça, né? Então, a gente tem que jogar limpo. Quando e como receberei os resultados do exame? Né? Como se soletra o nome de medicamento que foi prescrito? Né? Quantas vezes ao dia e por quanto tempo devo usar esse medicamento? Então, tem que, né? O paciente ele precisa fazer essas perguntas. É possível que haja alguma reação a esse medicamento? Né? Ele precisa saber também se vai ter reação. Posso usar esse medicamento junto com outro que já utilizo, né? Como algum alimento ou com algum líquido? O tratamento mudará a minha rotina diária? Né? Então, são as 10 perguntas que ele fala, perguntas-chave que o paciente pode fazer, né? Ele deve fazer para o médico, para o profissional. 4, instituir cultura de segurança, então foco no sistema e não nos indivíduos. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Não vamos mais falar em caça às bruxas a partir de agora. A gente vai acontecer algum problema, vamos analisar o processo, né? E ver aonde está a falha. Se a gente perceber que existe algum culpado, a gente vai falar assim, fulano, você errou aqui, né? Mostra o erro para ele. Caso contrário, né? Não ficar apontando, você errou, você que errou, você que errou. Não. Isso traz desgaste para a equipe, né? Protocolo e diretrizes clínicas, né? Então, toda instituição ela precisa ter protocolo, senão cada um faz de um jeito e aí o negócio vira, né, de cabeça para baixo, né? Porque você nunca vai conseguir mensurar algum efeito adverso porque cada um está fazendo de um jeito, né? Então, protocolos são importantes. Como a gente já falou, repetindo, então, é o gerenciamento proativo, né? Então tem que ser reativo. A gente já falou da proativa, vamos falar da reativa. Então, notificação e investigação, né, eventos adversos graves, principalmente os que levaram a óbito, né? Os never events, então, eventos que nunca acontecer,
e no near miss, né? Quase erro, sabe? Isso, né? Esse near miss, ele está sendo muito utilizado hoje em dia. Sabe aquela coisa? Ai, quase aconteceu, só não aconteceu por conta do, né? Alguém teve a luz lá de olhar o rótulo e viu que o rótulo era parecido, né? Então, relatar isso, né? Também os quase erro, né? Os quase acidente, é muito importante isso, né? Esse quase erro a gente chama, né? Uma expressão em inglês que a gente chama near miss. Fale. Chamava, sabe como? Hã? Como eu chamo isso? Hã? Meu anjinho da guarda me alertou. Isso mesmo. Ah, meu anjinho da guarda estava ali do meu lado, né? Então, é o near miss, entendeu? E aí Nossa, precisa ser relatado, né? E precisa ser avaliado, né? Então, olha, o quase erro ocorreu por quê? Ah, porque o rótulo era igual, ninguém identificou, né? Então, precisa ser relatado. E aquela coisa, ai, graças a Deus não aconteceu, ai, ufa, né? E fica por isso mesmo. Não, tem que procurar verificar aonde ocorreu o quase erro. Notificação e investigação, né? Então, dos never events, né? Então, cirurgia em local errado, né? Coisa que nunca deveria acontecer. Retenção não intencional de corpo estranho pós-cirúrgica, perda da amostra de biópsia insubstituível, isso acontece muito, 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 muito. A Angélica deve presenciar bastante isso, né, Angélica? sim. Né? Isso é algo assim complicado. Úlceras por pressão, estágio 3, 4 e assim por diante, né? Então, notificar, investigar, né? O porquê que aconteceu, aonde, né? Quem errou, né? E quem que pode fazer essa notificação? Quem participou do processo, né? Vai lá e faz a notificação, tá? Então, a gente falou, né, notificação e investigação, então eventos adversos que levam, né, a óbito, os never events e o near miss, né? Então, coleta de dados de compartilhamento das informações, né? Então eu vou coletar, vou analisar e vou falar assim, olha, aconteceu por causa disso, 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 né? Então, a partir de hoje a gente vai mudar esse sistema, né, de dispensação de medicamentos, né, de encaminhamento de amostra para biópsia. Então, quem encaminhar vai assinar, quem receber no laboratório vai assinar também. Aí a pessoa né, fica responsável. Estabelecimento de padrões, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, rotinas, protocolos e padrões, eles precisam ser adotados, porque daí todo mundo faz certo. Se alguém sair do trilho, você já sabe aonde que pode estar ocorrendo as falhas, né? E aí, investigação das falhas no padrão de cuidados, né? Então, reforço mais uma vez, sempre com visão no processo e nunca tentar apontar o dedo para quem, né, errou, não num primeiro momento, né? E aí, se tiver o culpado, daí chama para você falar assim, né? Senta aqui e vamos conversar. Então, foco no sistema e não nos indivíduos. Né? Então, formar uma equipe, né, para o processo de investigação, fazer a equipe participar desse processo. Né? Então, colocar todo mundo aí no processo. Né? Então, a gente tem aqui análise da causa raiz, reunir informações e evidências. A gente tem uma outra ferramenta aqui, né, o diagrama de espinha de peixe. Né? Então, a gente tem lá, né, os fatores dos pacientes, fatores individuais, e a gente vai colocando, né, e o problema. Tá? Então, chama espinha de peixe porque você coloca todo mundo que é envolvido e vai analisando cada processo até chegar no problema, né? No caso aí o erro. Fatores contribuintes. Então, paciente, a existência de comorbidades individuais da equipe, sobrecarga de trabalho, pode acontecer, né? Às vezes
tá lá, você tem uma enfermaria com 10 e tem dois técnicos de enfermagem só, né, para cuidar de 10 pacientes. Então, será que a gente está expondo essas pessoas ao erro, né? Tarefas, né, diretrizes desatualizadas. Então, sempre buscar passar informações, treinamentos para a equipe, comunicação, comandos verbais ambíguos, sabe aquele que tem duplo sentido, né? A pessoa pode entender de várias formas, né? Então, sempre focar, né? Falar de forma correta, né? Ser preciso nos comandos. Educação e treinamento, né? Não dispõe de treinamento. Então, o treinamento ele é importantíssimo. Equipamentos e recursos, né? Então, como que eu vou pedir para que o meu colaborador faça de forma correta se ele não tem, né, luvas para fazer a medicação, né? Administrar a medicação no paciente. Condições de trabalho, então, disponibilidade, né? Se são locais obsoletos, né? Que não tem nenhuma iluminação correta, não traz o mínimo de higiene. Então, tudo isso a gente são fatores que contribuem aí para um erro, né? Organização e estratégias, né? Contratos e terceirização. Então, será que a empresa que está terceirizada, ela tem, né? Ela atende às necessidades do meu setor? Tá? Então, tudo isso são fatores que contribuem para um processo de erro. Tá? Aqui, classificação dos fatores contribuintes, né? Então, tem muita coisa, né? Mas acho que aqui um legal que eu deixei destacado, mais aqui na frente, né? A comunicação verbal. Então, tom de voz inapropriado e estilo de se dirigir diante da situação, né? Então, às vezes você vai chamar a atenção de alguém, né? Acaba aumentando o tom de voz, chamando a atenção na frente de todo mundo, então a gente precisa tomar cuidado, né? Comandos verbais direcionados, né, em ambíguos, que a gente já falou. Uso incorreto de linguagem, né? Então, então a gente tem que usar a forma técnica, sim, né? A linguagem técnica, feita para pessoas inapropriadas, né? Então, maneira, às vezes, você vai expressar para alguém, né, um paciente. Nesse caso, a linguagem técnica pode ser um fator aí que prejudique, né? O paciente não entende o que você fala. Uso de canais de comunicação, né? E-mail, né? Mensagens e tudo mais. Tá? Aqui, determinação das causas e eventos. Então, ferramenta para determinar a relevância dos eventos. Então, uma ferramenta dos 5 porquês, né? Então, você coloca, teve o erro, né? Por que teve o erro? Porque o técnico da farmácia não leu a prescrição. Por que ele não leu a prescrição? E aí você vai colocando, né, os 5 porquês e chega num determinado fator, né? Então, por isso que fala processo de investigação. Bastante coisa, né? Aqui a gente tem, então, tudo isso daqui são ferramentas, né? Fator contribuinte relevante, então, plano de ação e melhoria, né? Então, aqui, ó, liste as tarefas necessárias para estabelecer esse teste de mudança. Quem que vai fazer parte desse processo? Quando será feito? Onde será feito, né? Faça uma previsão de que irá acontecer quando o teste for aplicado, né? Então, você já prevê, olha, né, eu vou dar o exemplo lá da medicação lá que a gente estava fazendo, a eritropoetina, né, que o pessoal estava fazendo EV e estava prescrita subcutânea, né? Então, as lista de tarefas necessárias para estabelecer esse teste de mudança, né? Então, médico, né, comunicar toda a mudança e enfermeiro fazer a conferência. Quem são os responsáveis? Então, médico e enfermeiro. Quando será feito? Né? Quando o médico
mudar ou prescrever a medicação. Aonde será feito? Né? No momento da admissão do paciente. Faça uma previsão. O que vai acontecer? A intenção é que diminua o erro em relação à administração, né, da medicamento de forma incorreta. E quais são os indicadores que determinam se as previsões tiveram sucesso? Aí a gente vai fazer quais são os indicadores de eventos adversos. A gente vai ver se muda, se diminui ou aumenta esses eventos. Tá? Então, essa ferramenta é muito interessante. A gente pode utilizar a todo tempo. Tá, pessoal? Então, era isso. Olha, a gente foi em cima aí. Tá? Então, amanhã, quem, né, puder, assista a aula. Ok, professor. E o Renato caiu, gente. Caiu mesmo. Desculpem, voltei. Então, amanhã não faltem, tá? Que a gente vai fazer uma atividade e ela tá dando alguma interferência. E ela vai valer, então, para a nota das formativas da B2, tá? Tá bom. Então, tá bom. Tá bom. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau.